Shalom Lecolam. Gostaria de ler aqui o versículo 5 do capítulo 12 de Daniel, que diz o seguinte: Eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros, ou seja, versículo 4, é o versículo 4 mesmo. E tu, Daniel, versículo 4 do capítulo 12, diz assim: Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, quando foi que houve que esse Malar falou para Daniel que até o final dos tempos a ciência se multiplicaria? Quando não havia energia elétrica, muito menos a tecnologia que há hoje. Falou no tempo que não havia tecnologia alguma. Não havia cavalos, havia burros, jumentos para transporte, carroça. No tempo que as casas eram de barro, os tempos que não tinha nada do que existe hoje. Esse anjo de Deus falou para Daniel que até o fim dos tempos a ciência se multiplicaria, quando não nem sonhava. Houve um tempo que o ser humano voar seria uma coisa de fantasia, uma coisa fantasiosa. E de repente o ser humano consegue inventar o avião. E como se já não bastasse o avião levantar voo pesado, com várias toneladas, um avião de várias toneladas, como se já não bastasse levantar voo com um montão de gente dentro, ficando mais pesado ainda, pela quantidade de pessoas dentro do seu interior. E hoje é tão normal um avião. Não é normal para os índios, né, que esses índios que não são civilizados, mas é normal para o ser humano, para a civilização moderna. Um avião que não bate asas, voa, ele flutua no ar. E como se já não bastasse o próprio peso, o avião tem o peso das pessoas que ele transporta. E hoje, viajar de um lugar para o outro, né, quem tem condições, é rapidinho. Viagens que duraria tempos e tempos, agora é muito rápido. Esse anjo de Deus falou que até o tempo do fim a ciência se multiplicaria. O tempo que seria impossível passar na cabeça de um ser humano que nós teríamos um computador, um celular que praticamente substitui hoje o computador. Você faz tudo pelo celular que você tem. Quem diria, gente? Então, quando o anjo falou para Daniel, foi há milênios atrás, milênios depois demorou, mas essas palavras desse anjo se cumpriu e a ciência se multiplicou grandemente. É incrível como o ser humano conseguiu construir navios gigantescos, como os cruzeiros, os tanques de guerra, os carros de transporte, e não se usa mais cavalo para transporte, são carros. Incrível que pareça. São motos e outros veículos que transportam o ser humano. O ser humano hoje tem água correndo da parede da sua casa, uma torneira na parede da sua casa. O ser humano hoje usufrui de tanta coisa que
para a civilização do tempo de Daniel, isso seria loucura se alguém dissesse que um dia iria existir essas coisas. Mas milênios se passaram e hoje a tecnologia está tão alta, mas tão avançada, a ciência se multiplicou de tal forma que agora o ser humano fez um humanoide, né? Fez os humanoides, são robôs em formato de humanos que imitam o comportamento humano, os movimentos humanos. Incrível, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o homem fez um robô à sua imagem e semelhança. E nós vemos aí um exército de robôs em forma humana. Começaram com forma de quadrúpede, né, como se fosse um cachorro mecânico, mas depois eles se aperfeiçoaram e conseguiram fazer um humanoide, um robô em forma humana. Incrível, né? E hoje nós vemos aí o ser humano fabricando armamentos pesados. Hoje não existe mais lanças em guerras, não se usa mais espadas, não se usa mais arco e flechas. Agora são mísseis, torpedos, drones, suicidas, né? Que transportam, eles mesmos são explosivos, voadores, teleguiados. Incrível. Então o tempo passou e o ser humano hoje conseguiu proliferar ogivas nucleares capazes de destruir a humanidade, colocar a humanidade em extinção. Porque fico pensando comigo, cadê o Deus que mandou o dilúvio, se irou contra as pessoas do tempo de Noé e mandou um dilúvio e acabou com a sociedade daquela época, destruiu a sociedade da época. Depois nós vemos Deus se irar contra as abominações de Sodoma e Gomorra. E depois parece que Deus encruza os braços, não liga mais, não se importa mais. E o mal só avança. E quando eu falo mal, eu não falo Satanás ou espírito A ou B. Estou falando do ser humano mesmo, maldade humana. Só cresceu. E ela domina a terra, lamentavelmente. E agora, se perguntando, onde está o Deus que mandou um dilúvio e acabou com a sociedade daquela época? Onde está o Deus que se irou contra os habitantes da sociedade sodomita e destruiu a sociedade de Sodoma e Gomorra? Onde está esse Deus que se irou, que não suportava tamanhas abominações, e hoje nós temos presentes as coisas. No tempo de Noé era violência, no tempo de Lot era abominações sexuais, as aberrações sexuais. E hoje são os dois, tanto a violência como as abominações sexuais, andam lado a lado. Então é como se nós vivêssemos uma sociedade sodomita, é como se os sodomistas tivessem reencarnado, né, ou ressuscitado. Aquelas que encarnaram a sociedade ocidental, por exemplo. Incrível que pareça. Mas quando a gente para pensar, parece que não precisa mais Deus se irar e mandar um dilúvio, ou então se irar e mandar fogo, o enxofre do céu. Parece que agora Deus não precisa fazer mais nada disso, porque a própria humanidade vai se autodestruir. Com suas bombas atômicas, com suas armas nucleares, com seus avanços em armamentos pesados. Pelo jeito, o que vai acontecer
uma extinção da humanidade, mas não por conta de um dilúvio. No tempo de Noé sobraram apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Quase que não sobra ninguém. Em Sodoma e Gomorra, não sei a quantidade de pessoas que habitavam naquela cidade, na cidade de Sodoma e Gomorra, mas no meio de centenas, ou seja, no meio de milhares de habitantes naquelas cidades, só tinham 4 pessoas. Lot, sua esposa e suas 2 filhas, que não se misturavam com aquela sociedade. E agora, gente? E agora? Porque quase que não sobra ninguém no tempo de Noé, só 8 pessoas no tempo do dilúvio. Só 8 pessoas escaparam. Quase que não sobra ninguém no tempo de Sodoma e Gomorra, só 4 pessoas escaparam. E agora você acha que vai sobrar alguém na face da terra? Se houver uma terceira guerra mundial envolvendo, enquanto não houver potência nuclear, então está tudo bem. Mas se envolver potência nuclear contra uma outra potência nuclear, então bye bye, humanidade. Porque o ar vai ser contaminado por radiação, a água potável vai ser contaminada por radiação, o solo vai ser contaminado por radiação, não vai dar mais para plantar e colher. O ser humano, se não morrer de sede, vai morrer de fome, se não morrer de fome, vai morrer de sede. Ou se não morrer de ambos, o ser humano vai morrer por inalar um ar contaminado por radiação, um ar radioativo, e não vai sobreviver. Né? Poeira radioativa, o vento sopra e envia aquela poeira radioativa. O que é que vai restar da humanidade? Que quando um apertar o botão vermelho, os outros vão sair apertando um atrás do outro. Vai ser realmente questão de, se eu não apertar primeiro, ele vai apertar. Então, vou apertar primeiro. E vai apertar e bye bye humanidade. Então, gente, se pegue cada vez mais com o teu Criador. Se dedique cada vez mais ao teu Criador. Que como está escrito aqui em Daniel, capítulo 4, versículo 4 do capítulo 12 de Daniel, que o anjo diz para Daniel que até o tempo do fim a ciência se multiplicará e se multiplicou, de tal forma que jamais alguém do tempo de Daniel acreditaria. Esse negócio de celular, de telefone, de TV, aparecendo a imagem da pessoa na TV. A pessoa não está nem ali. Se grava hoje a imagem de alguém para lançar em outros dias, ou fica a imagem gravada, talvez perpetualmente. Incrível, né? É incrível, gente. E o que nós esperamos? Esperamos coisas boas? Não. É o próprio ser humano que vai se autodestruir dessa vez. Não vai ser Deus. Deus permitiu. Lembra o que a serpente falou para Havá? Não, Deus sabe que no dia que você comer da fruta, seus olhos se abrirão e vocês serão iguais a Deus. Ela não mentiu. O ser humano se tornou um criador de um montão de coisas. Mas as criações, o ser humano viraram semideuses depois que comeu o fruto da árvore. Se tornou como um deus, né? Se tornaram criadores, até de humanoides, robô em forma humana que se movimenta como se fosse um ser humano. Futuras máquinas de guerra. Futuras máquinas de guerra. Falam que é para substituir a mão de obra humana, mas isso vai servir como para acelerar a destruição da humanidade. Inteligência artificial.
Já conversou com o chat GPT? Perdão? Já observou como é inteligente esse chat? Parece até que você está conversando com o espírito. E eles vão aperfeiçoar ainda mais o chat GPT. E tenta você conversar com um chat GPT e você vai ver outras inteligências artificiais. Você vai ver que está aparecendo, parece que você está conversando com um espírito. Parece que sabe tudo a teu respeito. Parece que tem conhecimento até da tua vida. Incrível, né? Então olha o que o ser humano criou. Vozes humanas, imagens de seres humanos que não existem. Se manda a inteligência artificial criar um ser humano, um homem ou mulher, de forma real, com imagem real, e ele cria. E não parece mais desenho, é realmente imagem real de um ser humano. E fala normalmente como um ser humano. É incrível. Então, ficamos então com esse passuque, né? Passuque 4 do Perek 12 do Sefer Daniel. Lehitraot.